Olá, vamos continuar com o nosso curso aqui de programação com a linguagem C? Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Na aula anterior nós aprendemos como utilizar a estrutura de repetição enquanto ou o while. E aí talvez você se pergunte, poxa, mas é meio inconveniente pedir o valor uma vez para depois testar e pedir novamente. Perceba que o que nós fizemos aqui na linha 14 e 15 é muito semelhante ao que temos aqui na linha 9 e 10. A única diferença é que aqui nós acrescentamos esse pequeno texto, valor inválido. Nós vamos aprender nesta aula que nós temos uma variação da estrutura while, que é o faça enquanto ou do while. Temos uma pequena diferença entre o while e o do while. E aí eu não vou apagar esse exemplo, eu vou deixar ele aqui para a gente perceber qual vai ser a diferença. E eu vou criar uma outra variável chamada valor 2. Eu vou deixar aqui esse pedido de um número maior que zero para a variável valor. E eu vou deixar este trecho aqui da forma como está, que nós já fizemos na aula passada. E aqui nós estamos imprimindo o valor da variável valor. Aqui abaixo agora, eu vou novamente pedir para o usuário digitar um valor maior que zero. Então eu vou colocar aqui outro printf e vou escrever digite um valor maior que zero. Vou fazer a leitura desse valor com a nossa função scanf, só que agora eu vou salvar esse valor em e-comercial valor 2. E aí, novamente, aqui pode acontecer o mesmo problema. O fato de eu pedir para o usuário um valor maior que zero não garante que ele vai realmente digitar um valor maior que zero. Posso utilizar aqui o do while. Perceba qual que vai ser a diferença. Aqui em cima eu vou colocar então o do, que traduzindo do inglês para o português é literalmente faça. Então, abri um par de chaves e aí eu vou fechar esse par de chaves abaixo do scanf. E aí eu vou identar, eu vou pressionar Tab aqui no printf e vou pressionar Tab uma vez aqui também, para identar. Então, tanto o printf quanto o scanf estão dentro do nosso do while. E aqui eu vou colocar então o nosso while. E nessa situação, perceba que aqui nós abrimos uma chave, não tem ponto e vírgula. Neste caso aqui nós terminamos com ponto e vírgula, porque a instrução ou a estrutura do while termina aqui. Neste caso ela não termina aqui, ela termina aqui. Foi por isso que nós não colocamos dois pontos ou ponto e vírgula aqui. E agora aqui dentro eu vou colocar então a minha condição, que neste caso aqui é valor 2 menor ou igual a zero. E aí perceba a diferença. Quando nós pedimos para o usuário digitar o valor e utilizamos a estrutura de repetição enquanto o while, perceba que a estrutura já começa testando, por isso que eu preciso pedir o valor antes. Então ela já vai começar com o teste. Se o teste for verdadeiro, então ele vai imprimir valor inválido, vai pedir novamente um valor maior que zero e vai ler novamente esse valor. Enquanto esse teste for verdadeiro, ele vai ficar fazendo isso aqui. No do while, nós temos aí uma pequena diferença. Do while, faça enquanto. Então, perceba que ele já começa fazendo alguma coisa. Então, no enquanto, se o usuário digitar um valor maior que zero, quantas vezes isso aqui vai ser feito? Nenhuma vez, ou 0 vezes. No faça enquanto, no do while, o que está dentro da nossa repetição vai ser feito pelo menos uma vez, porque primeiro ele faz, faça, para depois testar. Então ele começa pedindo para o usuário digitar um valor maior que zero, lê esse valor para então testar. Se o valor da nossa variável, o valor 2, for menor que zero, ele volta para onde? Para onde está o fechamento dessa chave aqui, ou no caso a abertura, até aqui. E vai repetir tudo que está entre esse par de chaves.
Então ele vai imprimir novamente esse texto e aí novamente vai fazer a leitura do que foi digitado no teclado. E assim como o while, ele vai ficar repetindo isso aqui enquanto o valor digitado for menor ou igual a 0. Vamos testar o nosso programa? Eu vou então compilar porque eu alterei o programa. E aí nós temos aqui a primeira mensagem. É esta aqui da linha 9. Digite um valor maior que 0. Eu vou digitar o valor 1. Perceba que ele passou direto. Quantas vezes foi feito isso aqui? Nenhuma. Porque 1 é menor ou igual a 0? Falso. 1 é maior que 0. Se deu falso, ele já passou direto para fazer o que está após o enquanto, após o while. E aí ele imprimiu o valor lido 1. Agora perceba que aqui, do while, digite um valor maior que 0. Eu vou digitar 0, vou pressionar Enter. Perceba que ele pediu novamente. Por quê? 0 é menor ou igual a 0? Falso. Ele voltou até onde tem a abertura da chave e repetiu o que está aqui dentro. Eu vou digitar menos 5. Novamente ele repetiu. Por quê? Menos 5 é menor ou igual a 0? Verdadeiro. Então ele repetiu novamente. Enquanto eu ficar digitando valores negativos, ele vai ficar repetindo. Então, quantas vezes isso aqui vai ser executado? Não sei, não tenho a menor ideia. Isso aqui vai ficar sendo executado até o usuário fechar o programa, pressionando aqui no xizinho, ou até o usuário digitar um valor maior que 0. Eu vou digitar aqui 1. E aí eu não imprimi, vamos colocar a impressão. Eu não imprimi aqui o valor da variável 2. Vamos então imprimir aqui. Printf, valor lido, é um número inteiro, vou saltar 2 linhas. E aí eu vou imprimir então o valor da nossa variável, valor 2. Eu alterei o programa, então eu vou compilar novamente. E agora, novamente, eu vou digitar 5. Então perceba que ele passa direto, não executou nenhuma vez. Se eu digitar 0 ou qualquer valor negativo, ele vai ficar repetindo. Quando eu digito um valor maior que 0, ele então finaliza. Então perceba que as duas estruturas são muito semelhantes. E qual que eu uso, Wagner? Aquela que você achar mais interessante, aquela que você achar mais intuitivo. Perceba a diferença. O while, ele começa testando. Então, você tem que fazer a leitura do valor pelo menos uma vez antes, para então testar. O do while, ele primeiro faz alguma coisa, para depois testar. Aí, não há necessidade, então, de pedir o valor antes do do. Você já pode pedir diretamente aqui dentro. Então, as duas são muito semelhantes. A diferença é que esta aqui, do while, vai executar o que está aqui dentro pelo menos uma vez. O while pode ser que não execute nenhuma vez quando o usuário digitar um valor válido. Ok? Isso vai ficar bem mais claro quando nós chegarmos na nossa lista de exercício. E aí, já deixou seu like nessa aula? Eu te convido a deixar o like nessa aula, especialmente se você está gostando, se você está aprendendo programação aqui com o nosso curso de programação com a linguagem C. Isso é muito importante, ajuda o canal. Diz para o YouTube que você gostou e que o nosso conteúdo tem qualidade. Ajude o canal a chegar aos 1000 inscritos. Se você não se inscreveu, se inscreva, pressione o sininho. Apresente o nosso canal para os seus amigos. Convide os seus amigos para aprender programação junto com você. Do mais, qualquer dúvida, poste nos comentários. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.